Vamos falar então desse jogo, do Internacional? O Internacional que joga amanhã precisando da vitória, né, para avançar a fase de grupos. E aí, se isso acontecer, teremos uma fase de grupos histórica para o futebol brasileiro, hein? Pela primeira vez, Grêmio e Internacional se enfrentando na principal competição da América. Leandro Quesada e Gustavo Berton, olha aí, ó, pra gente ampliar mesmo todas as informações desse grande jogo. Pessoal, rola a bola para vocês aí. A gente quer saber tudo o que aconteceu em Porto Alegre na véspera desse grande jogo. Berton e Leandro Quesada, com vocês. Por favor, Berton. Então tá, boa tarde, Calheiros, amigos do Expediente Futebol, boa tarde, Leandro Quesada. Uma tarde onde a gente pôde acompanhar de perto, né, Quesada, os dois times por aqui. Você acompanhou a entrevista do Marcelo Lomba, o Tolima treinou aqui no CT do Internacional e todos preparativos para esse grande jogo que vale vaga na fase de grupos, histórica se o Internacional passar, como falava o Calheiros, né? Só se fala nisso aqui no Rio Grande do Sul, essa história de que os gremistas estão secando. O Renato Gaúcho já deu a letra há alguns dias dizendo que para o futebol gaúcho, para o futebol brasileiro de uma forma geral, seria espetacular a gente poder acompanhar Inter e Grêmio. Toda hora a gente fica batendo na tecla de River e Boca, por que não transformar Inter e Grêmio no maior duelo também de brasileiros na Libertadores da América? Talvez seriam os dois grenais mais importantes da história, né? Até agora a gente tem o Grenal do fim do mundo, é isso? A gente tem o Grenal do século, como se fala aqui em Porto Alegre, né? Na semifinal de 88, né? Onde o Internacional acabou passando pelo Grêmio, mas nunca tivemos um Grenal em Libertadores da América, e talvez seria aí pintando talvez os dois Grenais mais importantes da história do futebol gaúcho. Sem dúvida alguma. E o Luciano, que conhece bem aqui do futebol gaúcho, deve estar imaginando como será isso. Agora, para chegar a esse duelo na fase de grupos, o Internacional vai ter que passar pelo Tolima. Eu estava ouvindo atentamente aí na abertura do Expediente Futebol essas indagações para a nossa mesa. Eu acho um jogo extremamente delicado. É verdade que dessa vez o Internacional, ao contrário do que aconteceu com o Corinthians, que decidiu lá na Colômbia, o Internacional decide em casa. Não adianta reclamar, Luciano, Berton e amigos da bancada, porque o regulamento prevê que o gol fora de casa tem um peso diferente. Ou seja, o Inter não marcou na Colômbia. Se o Tolima fizer, isso significa o quê? Que o Inter vai ter que marcar 2 gols, porque o empate por 1-1, empate por 2-2, enfim, empate com gols dá a classificação para o Tolima. E essa é uma situação muito delicada para o Internacional. E o Tolima se apega a isso, viu, Quesada? O retrospecto do Tolima jogando aqui no Brasil não é nada bom, principalmente em Libertadores. São 4 jogos, 3 empates e uma derrota, né? Até uma derrota histórica para o Cruzeiro com uma goleada. Quando eliminou o Corinthians foi 0-0. Então, assim, embora o histórico do Tolima não seja bom jogando no Brasil, eles se apegam demais nessa questão do gol fora de casa, porque não precisa vencer. Um empate com gols da classificação para o time colombiano. E essa é uma ideia. Você acompanhou o treino, já está por dentro de tudo que é do pensamento do técnico do Tolima, o Hernan Torres, que era o técnico naquela oportunidade, não é? Ele vai tentar jogar no contragolpe pelas últimas entrevistas aí. Ele vai puxar o Internacional para o campo de defesa do Tolima e o Internacional sabe disso, então é bom tomar muito cuidado. Agora, também tem um detalhe. O Lomba falou para a gente aqui que espera que o Guerreiro resolva nos 90 minutos. Se o jogo terminar empatado por 0-0, né, que foi o resultado do primeiro duelo, a decisão vai para os pênaltis. E aí tem o Lomba para tentar resolver a situação e tem o goleiro do outro lado para também tentar resolver. Vamos acompanhar o Lomba, porque ele esteve hoje aqui recentemente, há poucos minutos, né? Agora o Inter vai fazer um treino, eu vou estar acompanhando com o Berton, e falou a respeito desse equilíbrio que o time precisa ter e de uma possibilidade da decisão ir para os pênaltis. Aí, mais do que nunca, os goleiros vão ter que aparecer. Principalmente o Lomba, do lado do Internacional. A Libertadores é o maior torneio da América do Sul, um dos objetivos do clube. A gente sabe que, até pela paixão que o torcedor do Inter tem por esse torneio, né, por ter sido bicampeão, a gente quer estar mais uma vez disputando e sabe que isso passa por amanhã para entrar nessa fase de grupos. A gente tem a oportunidade de decidir em casa, mas vou usar as mesmas palavras que eu usei quando acabou o jogo lá. O jogo lá foi muito duro. O Tolima nos colocou algumas dificuldades que a gente teve que ter muita atenção, principalmente ao sistema defensivo. E a gente vai ter que ter atenção aqui em casa também. É claro que o Inter vai sair para buscar a vitória,
jogando da mesma forma que vem jogando, mas é um time que procura atacar os adversários, procura adiantar a marcação. Só que no sistema defensivo a gente tem que ter muita atenção para dar tranquilidade à equipe, sabendo que são 90 minutos que decidem um torneio muito importante para nós. Com certeza os prováveis batedores, tanto para o jogo normal, que já treinam, ou mais alguém que se sentir à vontade, vão treinar hoje alguma coisa, tanto para mim também, para poder estar em dia, né? Para poder ter a tranquilidade e a confiança, caso vá para os pênaltis. Não é o que a gente quer, não é o que a gente vai em busca, mas a gente tem que estar sempre preparado. É importante treinar, né, Quesada? O time do Tolima abriu apenas para a imprensa os 10 minutos iniciais. Certamente agora aqui, nesse treinamento pós-fechado para a imprensa, eles também devem ter treinado cobrança de pênaltis, porque é uma possibilidade muito grande. O elenco vem completo, né? O Tolima jogou no final de semana, um jogo até conturbado, que começou no sábado, foi adiado para a chuva. Depois teve a viagem desgastante para Porto Alegre, né? Saíram de Bagé, passaram pelo Panamá até chegar em Porto Alegre, mais de 20 horas de viagem. Por isso o treino hoje foi bastante leve, mas o grupo todo está aí, não vai ter nenhum problema o técnico Hernan Torres para colocar o seu principal time contra o Internacional. E ele já falou, o time do Inter é favorito, mas deixa espaços. O que você acha desse time do Internacional e como é que você acha que vem a escalação do Eduardo Cudê, que sabe? O Internacional tem que atacar, óbvio, né? Vai estar jogando em casa, diante de 40 mil torcedores, mas tem que tomar os cuidados defensivos, principalmente com o contragolpe, que pode ser uma arma do Tolima. Eu defendo algo que o Zinho está defendendo também, né? Não está escrito em nenhum lugar que o Marcos Guilherme e o D'Alessandro não possam jogar juntos. Esse é um pensamento nosso, mas a gente também tem que pensar com a cabeça do treinador. Dificilmente ele vai mexer com a dupla Musto e Lindoso. Então vai sobrar, creio, para o Marcos Guilherme. O Marcos Guilherme, que jogou todas as 9 partidas do Inter na temporada, 4 delas como titular, é aquele chamado, ninguém falou isso até hoje, é aquele chamado reserva de luxo. Então ele deve ser, viu, Zinho, rapaziada, viu, Luciano? Deve ser o cara para o segundo tempo. Então, com os dois volantes, Musto e Lindoso, Edenilson, D'Alessandro, Bosquilha e o Guerreiro. E a defesa, não acredito que o Moisés terá condições, então o Wendel será o titular de uma ala, o Rodinei da outra e o Fux ganhando a posição do Moledo mais uma vez para formar a zaga com Cuesta e o goleiro Lomba. Não deve fugir dessa escalação, a não ser que o Cudê tenha uma noite diferente, não é? Inspirado, arrojado, ele fala, não, vou jogar sem nenhum volante. Aí ele pode colocar Marcos Guilherme, pode colocar todo mundo nesse time. Acho que não vai ser isso que vai acontecer no 11 titular do Internacional. Quesada, e qual foi o seu sentimento aí com relação ao Moisés, hein? Porque ainda não há confirmação, né? Vocês estavam falando sobre essa questão da lateral. Mas pelo que se fala aí nos bastidores, enfim, hoje nesse treinamento do Internacional... dá para cravar aí a volta do Moisés ou é muito cedo ainda, muito prematuro? Porque se tiver liberado, volta naturalmente ao time, né? A resposta vai ser dada já. Começa às 6 horas, está confirmado, né? O treino do Internacional começa às 6. Ele treinou ontem, já foi um sinal. Mas não sei, se não tiver 100%, não sei se vai ser para ele o jogo, não. Não sei não. Vamos esperar, né? O treino vai poder responder isso pra gente. Nesse momento eu diria que é o Wendel. Mas num treino, de repente, o jogador mostra confiança, troca aquelas rápidas palavras com o treinador, movimento do jogo, uma entrada um pouco mais forte, um pique, né? Isso são sinais que podem dar ao treinador a expectativa de escalar o Moisés. Mas se não for o Moisés, aí não tem muito o que pensar. O Wendel, novamente, o Wendel, inclusive, jogou na primeira partida lá em Tolima.